Capricórnio, bem-vindo à tua leitura. É uma leitura para Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma leitura geral. E essas leituras semanais, elas são atemporais. Vamos ver o que é que Capricórnio precisa saber quando vir parar nessa leitura. Vamos lá. Capricórnio. As nuvens. O livro. A árvore. As estrelas. O chicote. O anel no fundo do maço. Eu vejo aqui que vocês podem estar passando por momentos de questionamento, tanto no que diz respeito a algumas crenças, ou a questões, ou questões ligadas à espiritualidade mesmo, algumas coisas que vocês acreditam ou passaram a acreditar, ou questionando mesmo, não apenas questionando, buscando conhecimento na espiritualidade e na ancestralidade para vocês resolverem algumas questões, algumas dores, algumas crenças. Até para alguns aqui, para alguns até essas dificuldades que a gente está falando aqui, elas têm o incenso me sufocando. Algumas essas dificuldades que alguns ou estão lidando ou lidarão, para alguns tem a ver com os relacionamentos, com dificuldades nos relacionamentos, dificuldade de se relacionar. E essas dificuldades vão fazer com que vocês queiram ou busquem conhecimento, busquem expandir os conhecimentos, busquem evoluir nesse sentido, para que vocês saibam lidar melhor com algumas dores, com algumas questões. Ou, se vocês não estão fazendo isso, aqui eles estão falando sobre a importância de vocês buscarem conhecimento para aprender a lidar com essas dores, com essas dificuldades. Porque eu sinto que tem alguém aqui passando por momentos de dificuldade. O chicote me fala de algumas dores. Aqui são coisas bastante profundas, coisas que talvez vocês não estejam conseguindo encontrar um entendimento para isso, tá? Não é algo extremamente sério, não é algo, mas seja lá como for, que dor que for, que dificuldade que for, para cada um vai ser diferente. Então eu digo assim, não é algo extremamente sério, mas são coisas internas, são questões que a gente precisa lidar, porque de certa forma elas acabam mexendo aí com a nossa vida como um todo. Para muitos a gente está falando realmente de questões de dificuldades essas nos relacionamentos. E aqui eles estão falando da importância de buscar conhecimento. Não confiar só naquilo que a espiritualidade traz, não confiar, não delegar tudo à espiritualidade. A gente precisa ter conhecimento e a gente precisa buscar esse conhecimento para alicerçar as coisas, para compreender as coisas. Quanto mais tu olha para dentro e mais conhecimento tu busca para compreender essas coisas que tu tá olhando, para compreender essas coisas que tu vem sentindo, mais profundamente tu consegue ir e melhor tu consegue lidar com essas coisas. Vamos ver com o tarô. O que mais para Capricórnio? As cartas não querem parar. Diabo. 4 de ouros.
Entendi. Eu vou pegar, caiu uma carta aqui no chão. A carta que caiu foi o Sol e o Diabo 4 de Ouros, né? Caiu aqui. O As de Copas. Vejo que alguns vêm lidando com... se deparando de maneira... olhando de frente alguns desejos... olhando de frente para aquilo que faz sentido para si, olhando de frente para todas as vezes que tu não te colocou em primeiro lugar. Talvez aqui, por estar apegado à necessidade de aceitação do outro, por estar apegado a algumas crenças que te diziam que quando tu diz não para o outro, é como se aqui vocês estivessem entendendo que tudo aquilo que tu olha de fora, que tu percebe como algo que tu gostaria de viver, mas que é longe de ti, na verdade, o que te coloca nessa posição são os teus pensamentos e o teu posicionamento com relação à vida e com relação ao lugar que tu te coloca nessa vida. O 5 de copas. As de espadas e 6 de ouros. As de paus. A justiça. As de ouros. Pajem de ouros. A imperatriz. Rei de ouros. Por isso que vocês vão estar procurando tanto aqui 4 de espadas. Por isso que vocês... por isso essa necessidade aqui de 7 de espadas, ele queria aparecer. E 7 de copas no fundo do maço. Por isso aqui que eles estão dizendo que vocês precisam buscar conhecimento, que vocês precisam buscar não só... porque trabalhar o autoconhecimento também vai te exigindo, é como se fossem etapas, e quanto mais profundamente a gente entra, mais e mais conhecimento a gente precisa para compreender essas camadas mais profundas. Porque a partir do momento que tu busca por autoconhecimento, tu vai entrando ali em contato com as tuas emoções, com os teus sentimentos, tu vai te deparando com coisas ali que tu nunca tinha te dado conta, e tu vai... é como se tu fosse desbravando ali, abrindo essas camadas internas e compreendendo o que tá ali, o que tu vem sentindo, por que tu sentiu e agiu daquela forma diante de determinada situação. Mas se tu não, mas se tu para de buscar o conhecimento interno, se tu para de estudar, de ler, de buscar, essa compreensão, esse entendimento do que está dentro, ele também cessa. Porque é preciso avançar o conhecimento para que tu avance atingindo essas camadas internas, para que tu consiga compreender essas camadas que são mais sutis e que são, portanto, mais elevadas a nível intelectual e moral, vamos dizer assim. Então, a busca pelo conhecimento, ela precisa andar junto com a busca pelo autoconhecimento. Estudar requer... não. Buscar autoconhecimento, entrar nas tuas camadas mais profundas, requer que tu estude, que tu busque também fora. E uma coisa busca, uma coisa depende, chama a outra.
Eu sinto aqui que vocês vêm fazendo coisas que são muito profundas, essas reflexões, essas dificuldades, essas questões que vocês estão enfrentando aqui, não é nada externo. Na verdade, tudo isso, toda essa busca e toda essa compreensão, ela é do lado de dentro. É como se vocês aqui tivessem compreendendo coisas que... questões várias que vinham aí sem respostas para vocês, agora as respostas chegam porque nesse momento vocês compreenderam a importância de se dar importância, a importância de se colocar à frente, a importância de se colocar em primeiro lugar, de ser o mais importante para vocês. Porque aqui é alguém que se deparou com apegos, com questões, com sentimentos que, na verdade, eles só existiam e só estavam aí, só fizeram parte porque não se colocaram em primeiro lugar. Então, aqui é um nível de elevação muito grande. Eu não sinto aqui que vocês estão fazendo grandes coisas, agindo. Mas eu sinto que internamente é como se fosse até um momento de contemplação dessas questões que vêm vindo, que estão vindo, porque são questões tão profundas e aparentemente, ao mesmo tempo que elas são profundas, elas são tão óbvias que quando vocês se dão conta, é como se vocês precisassem desse tempo de contemplar isso para compreender que foi isso, essa pequena atitude que fez com que eu me colocasse nesse posicionamento. Foram nas pequenas atitudes ali, quase que imperceptíveis, que eu me coloquei sempre para depois, sempre em segundo plano, sempre, sabe? Aqui é como se estivesse sendo, como se estivesse rasgando diante dos olhos uma outra verdade, uma outra vida, um outro olhar para si mesmo que há muito tempo, na visão de vocês, já poderia ter sido feito, mas que nas pequenas atitudes vocês foram encobrindo isso. Aqui é um olhar, um amor próprio muito importante e interessante. É um passo muito importante que vocês estão dando aqui, um passo para dentro muito importante. Porque não existem, aqui também é um questionamento de vocês que estará aí, que não existe outra opção a não ser se colocar em primeiro lugar. E eu não estou falando, quando a gente fala disso, a gente pensa normalmente que é a primeira coisa que nos vem, que quem pensa primeiro em si é egoísta. Porque nós fomos ensinados dessa forma, que olhar primeiro para si é egoísmo. Primeiro a gente coloca o outro na frente, primeiro a gente faz para o outro. Se sobrar, a gente faz pela gente. E isso tem a ver também com o não merecimento, que também foi algo que foi nos ensinado, muito bem ensinado, sobre a gente já ter tudo que precisa e ter gente que precisa de muito mais. E é egoísmo querer mais e quando tem gente que tem menos. E aqui todos esses questionamentos, todas essas questões que são extremamente pertinentes nesse momento, não são nem coisas que vocês passaram a questionar, foram coisas que foram iluminadas, talvez uma questão, uma questão específica desencadeou tudo isso, ou pequenas questões fizeram com que vocês olhassem para dentro dessa forma e esse algo fosse iluminado, porque é um momento extremamente importante de merecimento, de compreender que a vida, ela é sim aquilo que eu faço dela a partir do momento que eu me coloco na posição de estrela da minha própria vida. Toda vez que eu permito que a outra pessoa invada o meu espaço, ou que eu
digo sim, 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 desmedidamente, eu digo muitos nãos para mim também. Então, aqui tem muitas. É como se aqui tivessem muitas descobertas, muitas questões que estão vindo de maneira muito natural, eu sinto. Como se vocês estivessem descobrindo uma grande verdade que fez muito tempo, algo que fez muito tempo vocês se sentirem, vocês serem manipulados como se fossem fantoches da vida, porque as coisas simplesmente elas aconteciam, como se vocês não tivessem muito controle. E aqui também como se vocês tivessem corrido por muito tempo atrás das coisas, mas primeiro, sem obter nenhum resultado, segundo, sem nem saber muito bem atrás do que estavam correndo. E aqui essa iluminação com relação ao amor próprio e a importância de se colocar em primeiro lugar na vida de vocês vai abrir portas e oportunidades de vocês verem que tudo o que faltava para que essa corrida, não corrida, porque quando tu corre atrás de alguma coisa, aquela coisa tá onde? Na tua frente. Então a gente não corre atrás de nada. Não se corre atrás de dinheiro, não se corre atrás de sucesso, não se corre atrás de nada. Nada. A gente busca e alcança aquilo que a gente quer. E aqui é mais ou menos essa compreensão que vocês estão tendo de buscar e alcançar aquilo que se quer. As cartas aqui estão extremamente positivas a partir do momento que vocês entram em contato com essa verdade de vocês, compreendendo o quanto a vida é abundante, tudo está disponível para todos, mas para todos aqueles que têm conhecimento da abundância da vida e que trabalham a favor disso, dizendo sim para si, dizendo sim para as oportunidades, se colocando em primeiro lugar, porque a partir do momento que tu te coloca em primeiro lugar, a vida te entrega mais e mais e mais disso, dessa importância que tu te dá, dessa valoração que tu te dá. A partir desse amor próprio, dessa compreensão do quanto tu és importante para ti, tem que ser assim e é assim que deve ser, tem um novo caminho. Aqui também é como se assim, é como se aqui fosse tu estivesse recebendo coisas da vida porque tu vem trabalhando, tu veio de uma jornada de trabalho interno. Esse é o momento que a vida está te presenteando com essas percepções. Claro que és tu que tens que querer ver isso. E eu sinto que vocês estão vendo sim e percebendo sim. E a partir do momento que vocês abrem, é como se assim, a partir do momento que tu abre os olhos e vê a luz, tu não consegue mais negar o que tu viu. Tu não consegue mais esconder o que tu viu. E automaticamente, dali para frente, cada vez mais as coisas se abrem nesse sentido. Como se tu fosse descobrir aqui algo muito grande a teu respeito mesmo. Quando a gente fala nessas coisas muito profundas, algo muito grande, um caminho novo, muitas, infinitas vezes, na maioria, são caminhos internos. São os teus. Isso para quem trabalha o autoconhecimento, isso para quem está buscando se conhecer, isso para quem está buscando o seu caminho, tá? É com essas pessoas que eu me comunico aqui. Aqui a gente tem um novo caminho realmente, a gente tem um novo. É como se vocês compreendessem a dinâmica da vida. Então, tudo aquilo que eu quero, quando eu desapego, eu abro espaço. Ao abrir espaço, as coisas novas têm oportunidade de chegar. Novos ares, novas sementes, novos plantios, eles vão chegando a partir do momento que eu solto aquela canquilharia velha que me pesava e que ocupava espaço na minha vida sem agregar nada de novo. E aí, aqui tem um entendimento. Olha, tá muito bom isso aqui. Imperatriz, 6 de ouros e o sol. Tem algo muito grande e muito maravilhoso aqui, no sentido de crescimento, não só crescimento interno, mas também de materialização, porque também aqui na minha percepção,
as coisas elas andam juntas. Quando tu começa a te alinhar ao universo, o universo começa a te entregar mais e mais e mais e mais, tu acaba te alinhando. Então aqui é um momento de contemplar tudo isso que vocês vêm entendendo e compreendendo e entender que para ser próspero, para se alinhar ao todo, para estar alinhado com essa abundância do universo, não é preciso muito trabalho e muito esforço. É preciso direcionar apenas a força do pensamento. É alguém que entendeu que para que o universo me entregue aquilo que eu quero, eu só preciso vibrar na sintonia daquilo que eu quero. Primeiro, me valorizando, me colocando como pessoa principal da minha vida. E segundo, vibrando nessa energia de abundância e de prosperidade. Todo o resto já foi feito. Todo o trabalho vai ser feito na medida que tiver que ser feito. E não é o trabalho do esforço. O trabalho do esforço ele é importante, ele é necessário? É óbvio que sim. Mas o trabalho de se alinhar mentalmente, de se colocar à frente como pessoa principal, pessoa importante desse processo, é a parte mais importante do processo. Deixa eu ver se passou mais alguma coisa. A busca de vocês aqui nesse momento é exatamente essa. É a busca pela vibração certa. É buscar estar na vibração certa, porque a partir do momento que eu vibro de acordo com o universo me alinha com a sua abundância. É o que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.